Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à segunda edição do podcast Só Mentes Empreendedoras. Eu sou Dani Almeida, sou jornalista e sou apresentadora, sou host dessa baita empreendedora e psicóloga Ludmila Chaves Gomes e hoje a gente vai falar sobre, Lud, propósito e empreendedorismo. Um tema super bacana, Dani. Eu vou compartilhar aí minha experiência como psicóloga e como empreendedora, como que o propósito se enquadra aí na nossa vida. No primeiro episódio, se você perdeu, a gente falou sobre transição de carreira. Lembrando você que a Lud tem uma pequena rede com mais de 20 lojas num país fácil de empreender, né? Que se você acha que é difícil empreender no Brasil, meu amigo, vai ter uma rede de lojas na Argentina como essa mulher. E a Lud contou no primeiro episódio sobre como foi a transição de carreira dela e não só contou, ela deu várias dicas, várias técnicas para você que está nesse momento ou pensando em fazer uma transição de carreira, tá angustiada, tá angustiado porque já não sente, né? Tá sentindo culpado porque, meu Deus, eu tenho uma vida maravilhosa aqui, estabelecido, mas não tô me sentindo bem, não tô me sentindo preenchido. Isso aconteceu com ela e ela contou como que ela lidou com isso. E é um episódio riquíssimo, então se você não assistiu, depois que você conferir esse episódio, vai lá. Lud, eu trouxe algumas perguntas aqui para você. Vamos lá então, vamos pensar sobre propósito. Ó, propósito, essa palavrinha aí que ganhou muita força nos últimos anos. Todo mundo diz que a gente tem que encontrar um propósito na vida, né? Trabalhar com um propósito. Mas o que é esse tal de propósito? Já vamos começar com uma pergunta filosófica. Tchadadadã, que é propósito, né? Dani, eu vejo isso mesmo. Muita gente é ansiosa e angustiada por encontrar o seu propósito. Acho importante isso, a gente ter propósito na vida, empreender com propósito, viver com um propósito, acho isso fundamental. Antes só da gente definir o que é propósito, eu queria trazer uma reflexão importante, porque assim, propósito é importante empreender com propósito. É importante você ter um propósito na vida, só que hoje eu sinto que as pessoas supervalorizam essa história de propósito, colocam um propósito assim num pedestal Graal moderno, né? E, Dani, como algo assim, encontrei o propósito, encontrei minha vida. Ou encontrei o propósito, encontrei a pílula da felicidade. Então, essa maneira como hoje as pessoas falam sobre propósito como sendo uma coisa única e mágica, isso eu não concordo, porque eles vendem uma ideia de que é muito fácil encontrar o seu propósito e você tem que encontrar o seu propósito e aí parece assim, ponto, a vida está feita, né? Você já tem a pílula secreta para o sucesso porque você encontrou o seu propósito. E por que eu trago essa reflexão? Porque eu acredito no propósito como algo da sua essência. O propósito é o que você decide ser na vida. O propósito é você se conectar com a sua essência. Então, não tem isso de encontrei o meu propósito como se fosse algo algo material, sabe? Algo que eu estou buscando, encontrei na minha bolsa um propósito e vou viver esse propósito. Propósito tem a ver com essência, propósito tem a ver com caminho, propósito tem a ver com coisas que se conectam com você. O propósito é a rota que você decide trilhar com aquilo que te conecta, com aquilo que faz sentido para você. Então, quanto mais você se aproxima da sua essência, mais você conhece o seu propósito. Então, é fácil, né? O propósito, eu preciso me conhecer a minha essência e eu encontro o meu propósito. Basicamente é assim, mas Dani, isso dá um trabalho. Eu ia falar, é fácil para quem? Você se conectar com a sua essência, se conhecer para conseguir trilhar o seu caminho de acordo com a sua essência, de acordo com o que se conecta com você, dá um trabalhão na vida. É quase uma vida inteira de autoconhecimento para você chegar nesse ponto de falar, bom,
Eu me conectei com o meu propósito porque eu me conheci, porque eu me conectei com a minha essência. Por isso que eu vou contra a esse conceito que está muito forte na mídia, nas redes sociais, como o propósito fosse algo fácil, único, de pílula mágica. Então, propósito é você encontrar a sua essência, você se conectar com você. E isso pode ser quase uma vida inteira. Dá um exemplo prático, consegue? Consigo, vamos pensar, ó. Trazendo o meu exemplo mesmo aí no meu processo de transição de carreira, tá? Eu comecei como psicóloga, ótimo, era o que eu queria, gostava, era aluna número 1, me identificava com os temas, gosto de falar sobre, é algo que flui para mim. Mas no meio do caminho, Dani, eu fui fazendo terapia, fazendo análise, me conhecendo, e aí eu fui me dando conta que só aquilo já não fazia tanto sentido para mim, que eu precisava de algo mais. Entrou a história da minha família, os modelos de mulheres que eu tinha. Então, quanto mais eu ia me conhecendo, ia fazendo um mergulho interno em mim, aquilo que eu estava vivenciando com a psicologia já não se encaixava mais. Ah, então naquela época você não tinha um propósito? Tinha um propósito. Só que conforme a gente na vida vai crescendo, vai evoluindo, a gente vai amadurecendo, o propósito vai mudando, porque cada vez a gente vai chegando mais próximo da nossa essência. Então, não tem isso de ter um propósito único que eu escolhi, é uma fórmula mágica. O propósito é esse caminho. E aí, quando eu paro e olho para a minha trajetória, eu não vejo como eu perdi tempo ou eu não tinha propósito, porque o que importava para mim era o caminho, era a trajetória que eu estava fazendo. Então, foi psicologia, eu passei a empreender, que foi um processo de grande descoberta e eu acho que de grande amadurecimento, e que aí eu tive que lidar com outras questões que, enquanto psicóloga, não surgia, e aí, como empreendedora, outras questões surgem, outras coisas internas começam a precisar de mais atenção, a estar mais atenta àquilo, e aí você vai evoluindo, e aí parece que cada vez mais você vai se aproximando do seu propósito, daquilo que realmente faz conexão com você. Então, começamos nas redes sociais, focado em empreendedorismo, em falar da minha jornada, até que no caminho, em busca desse propósito, me abrindo nesse caminho, foi vendo, bom, como juntar psicologia, que é algo que eu amo, que eu gosto, que faz sentido, que eu tenho facilidade de falar, com empreendimento, com empreendedorismo, que foi uma baita jornada que eu fiz, que eu tenho orgulho, que eu olho para a minha história e eu falo, nossa, mulheres que deram conta em outro país, que aí linka também com a minha história familiar. Então, isso é propósito, viu, Dani? Falando, parece um labirinto. Mas eu vejo o propósito assim, você vai caminhando em direção a você. Não necessariamente uma linha reta, né? Exato, você vai caminhando em direção a você, você encontra a sua essência e aí você também naturalmente encontra o seu propósito. Mas dá para dizer, você acredita que é algo único ou alguém pode ter vários propósitos, por exemplo? Eu acho que são vários propósitos. E acho que na vida os propósitos vão cambiando, vão mudando. Justamente por isso, Dani, esse é o lindo do ser humano, né? Essa capacidade que a gente tem dessa evolução. Então, quanto mais você vai se conectando com você, vai se conectando com a sua essência, os seus valores mudam, os seus gostos mudam. Vou te dar um exemplo. Eu com 7 anos achava que eu ia... 7 anos não, com 13 anos eu achava que eu ia ser jornalista e ia cobrir guerra. Eu achava que meu grande propósito era esse. E aí depois eu fui entender, depois de muitos anos eu fui entender que a minha paixão era maior do que aquilo, era comunicação. E aí quando eu comecei a empreender, eu vi que eu mudava muito mais vidas no empreendedorismo, por exemplo. Olha que bacana. E aí, hoje, já tem gente que fala pra mim, nossa, você tem que botar a sua empresa pra rodar sozinha, porque o seu papel no mundo, sua missão no mundo é desenvolver gente.
Olha que você é muito bacana. boa. Então, assim, faz muito sentido isso que você tá falando. E talvez, eu tô contando isso porque talvez quem tá ouvindo a gente é mais um exemplo que fale, poxa, faz sentido mudar, que mude, que não seja o Isso, que mesmo. não seja E tá uma tudo pílula bem, mágica que você né? vai E tá tomar tudo e bem, tudo você vai não se precisa, transformar. você não precisa nascer com, porque às vezes tem parece uma coisa meio, né, idílica, meio romantizado, né? Ah, eu nasci já com esse propósito, com essa propósito na missão de vida. vida, e aí eu carreguei isso a minha vida inteira e tem que ser assim. E não, de repente não, tá tudo bem, né? E olha que interessante essa sua história, Dani. Você tinha isso de querer cobrir, fazendo a comunicação com um foco, e na sua jornada você continuou com a comunicação. Exato. Então, viu como o propósito também é dinâmico, ele vai e volta e ele se mescla. Então, eu comecei a psicologia ajudando pessoas individualmente no meu consultório. Hoje, com a psicologia, eu Você consigo ajuda ajudar empresários e Eu empreendedores. consigo dar o foco E no não só isso, a sua psicológico de equipe. empreendedores com a minha equipe. Então, o propósito ele vai se mesclando ao longo da vida. Às E, vezes a Dani, gente acha que a profissão é um fim e, na verdade, ela pode ser só uma ferramenta, né? exatamente, Comunicação é hoje só eu o vejo como meio. uma ferramenta. Ela é imprescindível para, nossa, muita coisa. Uma coisa interessante, Dani, por exemplo, não sei se já aconteceu com você, assim, você lê um livro que você fala, nó, muito bom o livro e tal, e você marca várias coisas do livro, faz anotação do lado, assim, com palavras. Eu sou muito visual, então eu gosto de escrever, para eu estudar eu escrevo, Eu eu também. marco, eu pinto de amarelo, azul, rosa. Às vezes eu viro para minha equipe e eu falo, não, pelo amor de Deus, escreve, porque eu não tô conseguindo entender o que você tá tentando escrever. Exatamente. E aí, Dani, depois de um tempo, eu lembrei disso que aconteceu comigo essa semana. Eu fui resgatar aí uns livros de psicologia, né, e tal, para eu relembrar alguns conceitos. E aí, eu li o negócio, eu falei, gente, mas por que eu marquei isso? Não tem nada a ver. E aí, um outro parágrafo super importante, eu falei, como é que eu não grifei isso daqui? Mas você tá vendo? Porque a Ludmilla que leu isso lá atrás É outra pessoa. é outra pessoa. Então, isso é propósito, Dani. É você se aproximar da sua essência e você usufruir do caminho. Ah, por que é importante ter propósito e viver com propósito? Porque, como o propósito é você se conectar com a sua essência, então o que você faz sai muito natural, porque é a sua essência. É o brilho nos olhos que a gente falou no primeiro brilho episódio, no olho. né? Então, falar da saúde mental do empreendedor, para mim sai naturalmente, é algo que flui, é algo que se conecta com a minha essência. Por isso é tão importante ter um propósito, porque aí o que você fizer vai fluir naturalmente. Por quê? Porque é a sua essência, porque é você. Então, agora vai falar de outro tema que eu não sei. Aí eu fico dura, eu tenho que decorar, eu tenho que ler de novo, eu tenho que estudar mais, porque não é a minha essência. Então, tá vendo como é importante encontrar o propósito para que aquilo que você faça flua naturalmente, porque é a sua essência, porque é o natural seu, então flui mais fácil. Só que não existe um único propósito com uma pílula mágica que você vai tomar e você vai se transformar. O propósito vai modificando, porque você vai se modificando. E que bom que isso acontece, Dani. Como é que é a música do Renato Russo, eu acho, né? Que bom ser essa metamorfose. Raul Seixas, verdade. Essa metamorfose ambulante. Ambulante, né? E eu vejo isso. É importante ter propósito, tem que ter propósito, conecta com a sua essência, as coisas fluem mais fácil, só que não espere abrir uma caixinha e ter ali um propósito. Ah, conectou com a minha pergunta aqui. Que dica você daria para quem ainda está em busca do propósito? Tem cedo ou tarde para descobrir isso? Não tem cedo ou tarde. Eu acho que é uma descoberta que vai pela vida toda, né? A dica que eu daria, Dani, e que é a maneira como eu faço e para mim faz muito sentido, é o processo do autoconhecimento.
não tente, de novo, ir pelo caminho mais fácil, ir pelo caminho mais rápido, ou pegar o propósito caminho do dos outro, outros. né? Porque a pessoa fez assim, eu também vou fazer, porque aí vai dar certo para mim. Ter esse tempo de parar, se olhar, se conectar com você. Então, quer buscar o seu propósito? Busca o autoconhecimento, que naturalmente vai estar ali o seu propósito. Porque o seu propósito está dentro de você. E se você não se conhece, você não consegue se conectar com esse propósito. Então, vai fazendo o caminho do autoconhecimento. E aí, Dani, quando fala, nossa, fazer caminho do autoconhecimento, né? Vou para terapia, vou fazer análise no divã. Não é isso. Nas pequenas coisas do dia a dia, você ir se reconhecendo como é que eu sou, quando alguma coisa não sai bem, como é que eu reajo, que eu faço, que eu vejo que eu faço bem e que eu faço com prazer e que eu faço, pode ser qualquer coisa. Eu gosto muito de cozinhar, não é o meu caso, sou péssima na cozinha, mas eu gosto de cozinhar, eu gosto de costurar, eu gosto de escrever, eu gosto de ler. Vai se respeitando, porque hoje a gente coloca muitas regras para a gente mesmo, Dani. Não goste disso, não perca tempo com isso. A sociedade valoriza a superprodução, você está antenado o tempo inteiro, você está em atividade o tempo inteiro e as pessoas vão se afastando de si mesmas, né? Então, coisa básica. A gente vai para Nárnia, né? Parece, a gente não está presente. Exatamente. Então, também não vejo autoconhecimento, e essa mensagem eu quero passar, como algo distante. Autoconhecimento é no seu dia a dia, como você se comporta, o que você faz, o que você gosta, como é que é a maneira que você se veste, quando você vai escolher roupa, como é que é o seu critério de seleção. É você ir se olhando e falar, tá bom, eu escolho roupa assim, porque a gente abre um Instagram, tem uma pessoa falando como você deve escolher a roupa, né? E você incorpora aquilo sem pensar, como se fosse uma verdade absoluta. Isso faz sentido para mim, não faz sentido para mim. PNL explica, né? A gente hoje em dia toma qualquer criador de conteúdo como uma autoridade, né? É verdade. Então, quer encontrar o seu propósito? Busque autoconhecimento. E autoconhecimento não necessariamente é terapia divã com psicólogo. É você se olhar e se escutar. Começa daí, mas pode ser também. Não, se puder ir para terapia, golaço, Dani, golaço, é o melhor dos mundos. Mas só isso de você se escutar, de você se perceber, de você se respeitar. Bom, isso para mim ainda é difícil. Tá bom, né? Não queira ser perfeito, não queira que na primeira vez saia bem. Isso para mim já sai mais fácil. Então, é você se tornando a sua melhor amiga, né? E aí você vai trilhando esse caminho de chegar próximo da sua essência. Maravilhosa! Quem quer mais conteúdo sobre isso, no seu Instagram... O meu Instagram tá bom demais, Dani. Né? Não sei Ludmila Chaves Gomes. O nome é grande, mas vai lá que vale a pena, né? E lá a gente fala muito sobre empreendedorismo, eu conto a minha jornada como empreendedora na Argentina, conto aí também da minha vida pessoal, nesse processo de transição de carreira, no meu processo de psicóloga. Tem também o canal do YouTube, né? Então, estamos aqui. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa aí o sininho para não perder nenhum conteúdo. E acho que é isso, Dani. Deixa aqui seu comentário para outros temas que você queira ver aqui no Somentes Empreendedoras ou no canal. Quem sabe a gente faz um vídeo para responder a sua dúvida. Isso aí. Né? E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até mais, Dani. Muitas graças e até o próximo Somentes Empreendedoras. Isso aí.